Falando aqui um pouco sobre Platão, né? Agora, ah, Platão ele foi discípulo de Sócrates, tá? Ele viu de perto, né? Assistiu de perto a morte de Sócrates, né? Que foi condenado a tomar cicuta, né? Que era um veneno. Essa condenação se deu de forma, ou seja, ele teria que tomar de forma voluntária, e a condenação se deu pelas razões que eu já apresentei anteriormente, ok? E uma das coisas que a gente precisa ter em mente na filosofia de Platão é que todo o desenvolvimento filosófico de Platão, todo o corpus platônico, como a gente fala na palavra técnica, né? Ou seja, das obras de Platão, das obras que Platão escreveu, foi na forma de diálogo, né? Então essa forma de diálogo ele aprendeu com Sócrates, seu mestre, tá? Sócrates é o que utilizava o diálogo como um método, né, de interlocução, ou seja, ele pegava uma pessoa lá e começava a tratar sobre um determinado tema, né, através de uma conversa, de um diálogo, né? E a partir dessa conversa se chegava-se a uma definição do que era tal coisa que eles estavam ali tratando, né? Como, por exemplo, já dei exemplo de virtude, coragem, assim, enfim, independente do tema, né, justiça, né? Eles conversavam ali e a partir daquela conversa, daquele diálogo, chegava-se a uma definição, tá? Do que era aquilo, né? O que era a essência daquilo, o que era, ou seja, o que fundamentava aquilo, né? Ou o que justificava aquilo ser o que é. Então, a gente pode falar, a princípio, que Platão ele teve uma decepção muito grande, né, com a democracia ateniense, ou seja, Atenas tinha sido governada durante muito tempo por 30 tiranos, né? E aí a democracia era algo muito ainda recente, né? Ou seja, veio de Atenas sofreu a transição de uma tirania para democracia, ou seja, estavam vivendo num regime democrático. E justamente esse regime democrático, ou seja, a própria democracia, foi que matou Sócrates. Ou seja, Sócrates foi morto por ter feito o uso da sua liberdade, né, de falar, de expor suas ideias, enfim. Então, ou seja, e foi justamente a democracia que, ou seja, ironicamente, né, é meio que irônico isso, né, ou seja, na democracia ele foi morto justamente para expor, por expor aquilo que ele acreditava, né, ou seja, ele acreditava como verdade. Então, uma coisa também que eu não tinha dito sobre Sócrates é que quando ele morre justamente em obediência às leis. Ou seja, ele poderia ter fugido, mas ele não foge, né? Ele aceita a condenação, ele aceita a sua condenação justamente porque ele seguia as leis, né? Então, por ser obediente às leis, ele aceita a sua condenação de forma voluntária, sem fazer nenhum tipo de questionamento, né? Embora ou seja, no processo de acusação, no processo acusatório ali, ele pudesse ter o momento de defesa, e teve, né? O momento de defesa, porém ele poderia, por exemplo, ter fugido e não o fez, né? Ele aceitou a condenação e cumpriu a sentença, ou seja, ele morreu, tomou o veneno e morreu, em decorrência do envenenamento, né? Enfim, então Platão ele acaba por ficar decepcionado com a democracia ateniense, e aí, em meio a essa decepção, ele começa a fazer uma crítica à democracia, né? Lá no livro A República, esse livro aqui, vou mostrar aqui para vocês. Essa obra aqui, né? A República de Platão. Esse livro aqui, volumoso, porque ele
ele é grosso assim porque ele é bilingue, ele é uma edição bilingue, tá? Mas tem outras edições aqui que vocês podem adquirir. Por exemplo, essa edição aqui, tá? Vocês podem procurar e tal na biblioteca ou na internet, vocês encontram, né? Para comprar o, enfim, novo, usado. Bem, como eu tinha dito, né? Eu estava falando. Então, há uma decepção de Platão por parte da democracia, porque a democracia acabou por matar o seu grande mestre, Sócrates, tá? E aí, Platão, ele direciona toda todo o seu esforço filosófico no sentido de fazer uma crítica, né, à democracia ateniense, né, e mostrar que ela é degenerativa, tá? Que ela, ou seja, é uma forma, no caso da democracia, é uma forma de governo, né, degenerado, né? E aí no livro 8 da República, a gente vai ver que são várias formas, Platão fala sobre as várias formas de governo, tá? E dessas várias formas de governo, temos então a democracia como a penúltima, e aí ela ficando somente atrás ela ficando atrás apenas da tirania. Eu gostaria de falar a princípio do objetivo do livro A República de Platão, tá? O livro começa com um debate sobre o que é a justiça, ok? O que é a justiça? Se a justiça é a força do mais forte, se a justiça ela se reduz a um mero convencionalismo, ou se a justiça ela pode ser relativizada, né? Então, Platão traça um debate com vários interlocutores, tá? E aí, entre eles, os sofistas, alguns sofistas, e aí o debate é sobre o que é a justiça, né? Então, por exemplo, tem um momento, há um momento em que um dos interlocutores diz o seguinte, que a justiça é devolver aquilo que, que é devido, ou seja, é pagar o que deve. Ser justo é pagar o que se deve, o que deve, tá? E Platão vai questionar isso, ou seja, no caso Sócrates, né? Desculpa aí. No caso lá o diálogo é um diálogo socrático. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o diálogo, a República, é um diálogo socrático, onde Sócrates ele se apresenta como uma figura principal ali, tá? No diálogo, e ele aparece dialogando, né, com outros personagens, né? Ou seja, com outros interlocutores ali. Então, o primeiro embate é sobre a questão da justiça, né? E aí, se a justiça é algo que se a justiça é a conveniência do mais forte, se a justiça é a força do mais forte, ou se a justiça ela pode ser relativizada, tá? Então, um dos interlocutores diz o seguinte, diz que a justiça é devolver aquilo que se deve, né? O que é devido. Ou seja, você tem uma dívida, você tem que pagar a sua dívida. Então, ser justo é pagar as dívidas. Sócrates recusa essa tese, né? Essa ideia de que ser justo é pagar o que se deve. E aí vai mostrar o seguinte, né? Por exemplo, ele vai dar um exemplo. Vamos supor, é o exemplo que ele dá lá. Vamos supor que você está... você pega uma faca emprestada a um vizinho, tá? Uma faca. Aí você, após o uso da faca e tal, você vai e devolve a faca. Você, aliás, após utilizar a faca, você vai devolver essa faca ao vizinho. Chegando lá, você descobre que o vizinho ele está louco. Ele pirou, está piradinho.
Aí a questão que Platão coloca, que Sócrates, no caso, o personagem Sócrates, a questão que o personagem Sócrates vai colocar é a seguinte: é justo devolver essa faca a alguém que está louco, né, correndo o risco dessa pessoa fazer mal a alguém ou a si própria? E aí os interlocutores lá, que está dialogando com ele, recuam dessa definição de justiça, ou seja, desistem dela, dizem que não é, realmente não é bem assim e tal, a gente não vai devolver uma faca para a pessoa que está louca, porque aí a gente está cometendo uma injustiça, né? E aí tem também uma outra versão, que é a justiça como a força do mais forte, né? Ou seja, justo é aquele que exerce o poder na base da força. Se ele é o forte, então, mesmo se ele for um tirano, ele é justo. Aí Platão também, no caso, desculpem, Sócrates, rebate essa ideia, e eles também recuam dessa definição, né? E partem para outras definições. E aí, com isso, se mostra o seguinte, que para definir o que é justiça, é preciso definir bem o que é justiça. Ou seja, não basta dar uma mera opinião, uma opinião sem fundamento, sem justificativa, né? É preciso que as ideias, ou seja, que essas opiniões, elas sejam bem elaboradas, bem definidas, para não incorrer nesse tipo de problema. Por exemplo, se devolver uma faca a uma pessoa que não está em plena sanidade mental, ou, por exemplo, dizer que um tirano é justo, porque ele detém a força, detém o poder, ou seja, não é uma definição muito boa. Enfim, era isso. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, tá? A próxima aula vocês vão ter com outro professor, e aí vocês terão uma próxima aula, tá? E na próxima aula será com outro professor, e ele vai dar uma aula sobre Aristóteles, tá? Muito obrigado a todos, até mais.